Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para continuar o nosso aprendizado e falar hoje um pouquinho a respeito dos nucleotídeos. Bem, no vídeo anterior nós conversamos um pouquinho sobre o DNA. O DNA que foi então considerado o material hereditário, a molécula da vida, a molécula responsável pela hereditariedade. Quem não assistiu, clica aqui em cima, assiste essa aula, porque agora a gente vai falar justamente dos constituintes da molécula de DNA, as pecinhas que formam as moléculas de DNA. E elas são então a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Esses nucleotídeos são considerados então a base da vida, de qualquer vida. Qualquer espécie que nós conhecemos que vive nesse planeta e tem o seu material genético baseado na molécula de DNA é basicamente uma combinação diferente entre esses quatro nucleotídeos. Bem, quem são esses nucleotídeos? Então, aqui estão representados as fórmulas químicas de cada um deles. Os dois aqui de cima, então vou passar uma linha aqui para facilitar a gente. Os dois aqui de cima são as purinas. Então, nós temos aqui a adenina na esquerda e nós temos aqui na direita a guanina, tá? E aqui embaixo as pirimidinas, nós temos a citosina e a timina. Como vocês conseguem ver facilmente por essa figurinha, cada um dos nucleotídeos sempre é formado por três pedacinhos básicos, por três pecinhas menores. Então, cada nucleotídeo é formado sempre por um grupamento fosfato, que está aqui representado. Grupamento fosfato tem cargas negativas. Esse vai ser um detalhe importante, porque a gente vai discutir mais na frente em outros vídeos, como quando nós falarmos da cromatina, tá? Então, além do fosfato, todo nucleotídeo tem também um açúcar, que no caso do DNA é uma desoxirribose, tá? Chama-se desoxirribose pela ausência aqui de um átomo de oxigênio. A gente vai ver esse detalhezinho químico quando nós falarmos das moléculas de RNA em outra aula. E também todo nucleotídeo tem uma terceira parte aqui que diz respeito às suas bases nitrogenadas, tá? Que tem lá seus dois anéis cíclicos aqui bonitinhos, certo? Então, gente, para ser um nucleotídeo, para fazer parte da molécula de DNA, necessariamente esses três grupamentos químicos eles têm que estar juntos, eles precisam estar ligados, certo? Fosfato, a desoxirribose e as bases nitrogenadas. O pessoal confunde muito e fala, existem quatro bases nitrogenadas diferentes que fazem parte do DNA. Tá? Na verdade, o que faz parte do DNA são os nucleotídeos, e nós temos quatro nucleotídeos diferentes, porque as bases nitrogenadas deles são diferentes. Vocês estão vendo aí no slidezinho que todos eles têm um grupamento fosfato, todos eles têm um açúcar desoxirribose, mas as bases nitrogenadas variam, dando origem, então, a quatro nucleotídeos diferentes, que se combinam diferentemente na molécula de DNA, produzindo características diferentes nas pessoas ou nos diferenciando dos primatas, do cachorro, do gato, do arroz, do papagaio, de qualquer espécie que a gente conheça nesse planeta que tenha também o seu material genético baseado em DNA. No vídeo anterior a gente conversou ali a respeito dos experimentos de Hershey e Chase na década de 50 e eu vou avançar alguns anos aqui para mostrar os experimentos do Erwin Chargaff, outro pesquisador super importante que nos ajudou na compreensão da molécula de DNA que nós temos hoje. Tá? Então, o que o Chargaff fez ali na década de 50 do século passado? Ele basicamente, gente, extraiu o DNA de vários organismos diferentes. Vocês estão vendo os nomes dos organismos aqui. Inclusive, tem células aqui de seres humanos, de diferentes tecidos, né? Ou do espermatozoide aí de seres humanos. Tá? A gente tem outros mamíferos aqui, como o rato. Então, ele extraía o DNA de cada um desses organismos e, basicamente, ele contava a proporção de cada um dos nucleotídeos que estavam no DNA desses organismos. Então, vamos pegar aqui para exemplificar a Mycobacterium tuberculosis, aqui uma bactériazinha que causa aí tuberculose. Ela tem cerca de 15% de adenina, arredondando aqui ela tem cerca de 15% de timina. Opa, muito parecido, né? Ela tem 35% aí de guanina e, mais ou menos arredondando também, 35% de citosina. Opa, olha só, parecido aqui.
Vamos pegar aqui no homem, no ser humano agora, fígado. Olha só, adenina e timina igual também a quantidade. Guanina e citosina muito parecido, vamos dizer aqui que seja igual também. Então o Chargaff, estudando diferentes organismos, diferentes células ao longo do tempo, ele postulou as suas 3 leis. O pessoal acha isso aqui muito complicado. Nossa, tem que ficar decorando que a quantidade de pirimidina aqui, que é T mais C, como a gente viu no slide anterior, é igual à quantidade de purina, que é o A mais G. Mas, na verdade, gente, a grande descoberta aqui do Chargaff é a diversidade da sequência do DNA entre diferentes organismos e ele abre espaço aqui para um pareamento específico. Nós vimos aqui que sempre a quantidade de adenina é muito parecida com a quantidade de timina, tá? E a quantidade de guanina é sempre muito parecida com a quantidade de citosina. Então, isso aqui abria pareamento específico para que a molécula de DNA fosse uma dupla fita de nucleotídeos, onde cada uma das fitas seria exatamente uma cópia oposta da outra. Ou seja, se eu tenho adenina de um lado, timina de outro. Se eu tenho citosina de um lado, guanina do outro. Se eu tenho guanina aqui, citosina lá. Se eu tenho timina aqui, adenina lá. Tá? Essa é a grande descoberta do Chargaff, dos seus estudos lá na década de 50 do século passado. Então vejam, o que a gente tem até o presente momento assistindo todas as nossas aulas. Nós vimos que o DNA era a molécula responsável pela hereditariedade. Lembrem-se do último experimento que eu mostrei para vocês na aula anterior de Hershey e Chase. Aí agora a gente sabe que o DNA é constituído de nucleotídeos e a partir dos experimentos do Erwin Chargaff, a gente está sugerindo que a molécula de DNA é uma dupla fita e que contém pareamento específico entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, certo? Esses conhecimentos são muito importantes para o que a gente vai discutir na próxima aula, que é justamente a molécula de DNA, ou seja, os pesquisadores que eu falarei na próxima aula para vocês, eles utilizaram todos esses conhecimentos que a gente debateu até agora e propuseram a estrutura molecular da molécula de DNA. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós, com certeza, nos veremos no próximo para falar a respeito do DNA. Um abraço a todos e até lá!